Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. Haddad se enrolou na hora de explicar de que forma o governo chegou ao valor. Nós chegamos a um número num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Segundo o Planalto, do total acordado, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF a estados devedores da União. O restante será abatido das parcelas das dívidas com o governo até 2026. O acordo ainda será levado para homologação do Supremo. Haddad garantiu que o montante não afetará as projeções econômicas. Parte desses valores já foram compensados e a parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas da União esse ano. Então, nós estamos diluindo os efeitos desse acordo para que a gente consiga acomodar nas nossas projeções e metas que já foram anunciadas, inclusive, desde janeiro. Augusto, você pediu, se eu entendi, eu vou pedir socorro aqui para a Fabi, ela que é tributarista, para ver se ela consegue desenrolar esse nó. Porque primeiro ele anunciou o acordo de quase 27 bilhões com os governadores para compensar perda de arrecadação de ICMS. Aí quando ele foi explicar numa coletiva de imprensa como é que ele chegou a esse acordo, ele disse que chegou ao número num acordo que nunca é satisfatório, um acordo que é técnico, ele não soube explicar como é que ele chegou nesse número dos... Posso me manifestar pouco, porque a Fabi vai me ajudar a entender isso aí também. É uma mistura da Zélia Cardoso de Mello, que deu a pior entrevista da história quando era ministra da Fazenda do Fernando Collor, da Zélia com a Dilma. Com a Dilma, porque é um negócio espantoso, só essa frase. Um acordo não é satisfatório para ninguém, ao contrário, tem que ser satisfatório para todos. Satisfatório, não é vantajoso. Se for vantajoso para alguém, primeiro não dá para ser vantajoso para todos. Né? Ele é satisfatório. É assim que você termina uma guerra, você mantém um governo. Ele está mais para terminar um governo. Ele não entende nada de acordo e de números, né? Porque uma entrevista dessa, eu sou fraquíssimo em economia, mas eu explicaria melhor. Chegaria e falaria assim, olha aqui, esse número não tem explicação, mas é esse que vamos usar, ponto. E aí, Fabi? Bem difícil desvendar esse mistério, né? A cabeça de Haddad, como disse o Augusto, também é compatível com a da Dilma, que a gente comentou agora há pouco. Não tem sentido essa questão tributária. A perda de arrecadação, você consegue computar geralmente em um ano, né? É assim que é calculado todos os prazos em tributário, principalmente em direito tributário. Então, quando ele fala é extremamente técnico e não explica este número, fica difícil até nós chegarmos a alguma conclusão. O que geralmente acontece quando você tem um abatimento de ICMS por combustível, que foi o que aconteceu nos estados, você tem um efeito diferente do que essa pregação aí dos governadores. Você tem um reaquecimento econômico, as pessoas acabam abastecendo mais, girando mais a economia, e quando você fazer a medição disso, do tal do impostômetro, principalmente aqui em São Paulo, dá para ver bem, né? Foi vantajoso para o Estado. Então, essa perda, realmente, eu gostaria de ver em números, e aí esse número é jogado, e é um governo altamente gastador, que não tem compromisso nenhum com dinheiro público. Então, para ficar bem na fita com governadores e talvez aí, né, pagar alguns favores, é isso que está acontecendo com dinheiro público. E aí vai ser a chancela do Supremo Tribunal Federal, que nós não teremos surpresa alguma, será chancelado sim, porque os ministros já manifestaram essa questão que não tem nada de técnico, de quando se abaixa o ICMS, que é uma alíquota que pode fazer isso, né, no mesmo exercício fiscal,
não tem essa perda aí. E se tivesse, teria que ser comprovada. E a segunda parte também que ele fala de ter uma compensação é bizarro, porque a gente sabe a fila de precatórios que existe em cada estado e a União acaba pagando isso, e a gente sabe o que aconteceu no governo Bolsonaro, colocando precatórios para valer no mercado e também dando um prejuízo fiscal enorme, que fica fora de qualquer previsibilidade orçamentária de um governo coeso e correto, que não é o caso. Silvio Navarro, quer ajudar a desenrolar esse engodo aí? Só para a gente reforçar aqui com a audiência. Então, o Haddad anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. E desse acordo, cerca de 9 bilhões já foram compensados, então não dá para entender se está nesse cálculo, né? E o restante vai ser abatido, então, das parcelas das dívidas com o governo até 2026. E como bem lembrou a Fabi, tem a questão dos precatórios, que é algo que impacta diretamente nas contas do governo, né? Isso, Paula, ajudar a desenrolar eu não vou, porque é impossível. O Augusto usou aí uma comparação muito boa, né? Zélia Cardoso com Dilma Rousseff. O Haddad não conseguiu explicar porque ele não sabe o que ele está falando. Simples assim. É um ministro da Economia que admitiu no passado que não entendia de economia. Ponto. A Fabi acho que trouxe bem, inclusive com esse adendo dos precatórios bem lembrado. Mas um ponto só, talvez para ajudar a jogar um pouquinho de luz nessa história, é que é o seguinte, vocês vão se lembrar que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro, sob a alta pressão para reduzir determinadas tarifas e determinados preços, gasolina, bem lembrado pela Fabi, mas tinha luz elétrica, comunicações e até transporte coletivo. O que ele fez? Ele fixou um teto para o ICMS. E com isso, evidentemente que os estados perdem receita. Também o Bolsonaro, na época, dizia, todos estão me pressionando a baixar preços, certo? Então os estados precisam arcar também com essas medidas. Todo mundo precisa de um pouquinho de ônus, não dá para ficar só na União. E agora, já com o governo novo, os estados vão lá com o pires na mão pedir dinheiro. Primeiro pediram 45 bi, depois 37 bi, e parece que fechou agora em 27 bi, nesse acordo que deveria ser bom para todo mundo, e no final das contas ele porque parte do dinheiro vai ser abatido das dívidas de alguns estados. Os que não têm, não têm, mas os que têm, e a maioria tem, dívidas altas, vai ser abatido. Mas aí o Haddad disse que o acordo é ruim, né? Não é bom para todo mundo. Enfim, é muito enrolado, né? Não dá para você ter na Fazenda alguém que não entende de economia. Ana, e nessa mesma coletiva de imprensa, o Fernando Haddad disse que uma proposta do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal, já foi finalizada e vai ser apresentada ao Lula na semana que vem. Essa regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, que, vamos lembrar, foi atropelado no final do ano com a PEC da gastança. Essa notícia é importante, né? Porque o mercado todo está esperando aí uma nova regra, uma nova âncora fiscal para o mercado. Agora você vê, Paula, vai sair, né? A importante expressão teto de gastos, porque isso demonstra exatamente, nós conseguimos fazer o retrato perfeito, teto de gastos. Você não pode passar deste teto, você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora vai ser regra fiscal, é a turma da reoneração, né? Agora o orçamento secreto, então, desapareceu. Eu anotei aqui exatamente, Augusto, eu não entendi essa frase. Um acordo nunca é satisfatório para ninguém? Então, por que as pessoas fazem acordos? Se um acordo nunca é satisfatório para ninguém, e aí o Silvio matou a charada. Não sabe explicar porque não sabe absolutamente nada de economia. O meu filho, no último ano agora de economia, provavelmente sabe muito mais do que o ministro da Economia do Brasil. Agora, o interessante é que, diante de respostas tão absurdas, sem nexo, por que o jornalista não volta à pergunta, ministro, não entendi muito bem, será que o senhor pode repetir a resposta com um pouco mais de detalhe? Não existe isso nessa imprensa. Ministro, e as dívidas de países como Cuba, Venezuela, o senhor tem alguma posição sobre isso?
antes, né, de estar aqui desse lado, ora, cansei de assistir entrevistas, o Augusto Nunes entrevistando, e o Augusto perguntava de novo, né, jornalistas responsáveis perguntam, olha, eu não entendi, o senhor pode explicar? Curiosamente, quando era o presidente Bolsonaro, era uma chuva de perguntas. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Mas e a unha encravada? Mas e o teto? Mas e o orçamento secreto? E agora desapareceu. O jornalismo não faz absolutamente mais nenhuma pergunta, muito menos perguntas técnicas. O que vai acontecer com as dívidas dos países comunistas, dos ditadores que estão devendo aí bilhões aos nossos cofres públicos, estão devendo bilhões aos pagadores de impostos no Brasil? Alguém vai perguntar isso para o ministro da Economia?